E aí galera, beleza? Breno Filmes aqui. Bom, eu sei que já fez uma semana aí que lançou o último episódio do Demolidor, né? Da série do Demolidor. Eu assisti sim quando lançou, mas como eu já expliquei nesse último vídeo que eu postei agora no filme Rei dos Reis, eu não estava legal de saúde, né? Não passei uma semana muito boa, então não estava possível, não tinha possibilidade de eu gravar e trazer análise aqui para vocês do que eu achei do último episódio da série e também a análise e a nota da série para mim, pois eu afirmei em outros episódios, quem acompanha o canal, que eu só iria dar a nota, né, a conclusão da nota da série apenas nesse último episódio que foi lançado. Mas antes de começar, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no canal para se inscrever no canal. Tem vários vídeos informativos e também críticas de análise de filmes como essa. Você que já é inscrito ou se inscreveu recentemente, muito obrigado pela sua subscrição. Não esqueça de deixar um like e também um comentário para ajudar o canal. Lembrando que vai conter spoilers da série inteira aí, né? Talvez eu lembre de alguma coisa e acabe no meio da análise falando, e vai ter spoilers também desse último episódio, afinal já se passou uma semana, e eu vou trazer aqui então a minha análise desse último episódio e também a conclusão, a nota da série. Bom, pra mim, eu acho que esse último episódio aqui foi o melhor. Sim, fanservice ajudou sim nesse último episódio. O Justiceiro e o Demolidor juntos, simplesmente vale a pena ver. A dinâmica dos dois funciona muito bem. Aproveitando, né, já gostaria de mandar aí um salve aí para o novo dublador do Justiceiro, né, do Frank Castle, o Raul Rosa, que me respondeu no direct do Instagram. Eu conversei com ele, cara muito gente boa, humilde, e já aproveito para dar os parabéns ao trabalho dele. Tanto que eu observei daquela aparição no Justiceiro no terceiro episódio, e para esse eu achei que ele já deu uma mudada na voz. Ouvi os fãs, porque eu fui lá no perfil dele e tudo, e vi que a galera tava pedindo para ele fazer uma voz mais parecida com o Reginaldo Primo, e eu achei que ele sim deu uma engrossada na voz aqui nesse último episódio, que para mim ficou muito bom. Pelo menos essa foi a minha visão, né? Foi isso que eu aparentemente percebi, né, que ele deu sim aí um tom um pouco mais forte para a sua dublagem, que ficou muito bom, e estou ansioso aí sim para ver ele novamente dublando o Frank Castle como Justiceiro na própria série, ou até mesmo no especial que está por vir aí da Marvel do Justiceiro. Aproveitando que eu tô falando do Justiceiro, né, vou aproveitar o gancho e falar do Justiceiro, Demolidor e mais um personagem que retorna aqui na série, que é a Karen Page, que é quem pede para o Justiceiro e salvar o Demolidor, que levou ali, está baleado, né, e está no hospital. Então ali ele vai salvar ele. Tem até um alívio cômico, né, a dinâmica dos dois, que eu falei que funciona muito bem, é um tom muito bom, mas está sendo desenvolvido um triângulo amoroso. O que eu acho sobre isso? Lá na série da Netflix eu percebia, tanto meu próprio irmão, quando a Karen aparecia na série do Justiceiro, ele falava: eita, o Demolidor daí, será que sabe que tá rolando um crime? Então, tipo assim, eles deixavam uma pista, mas não desenvolvia esse triângulo amoroso, o que parecia que cedo ou mais tarde seria adaptado. Que é aí a Karen fica entre o Justiceiro e o Demolidor, de quem ela vai gostar. O que eu acho sobre isso? Simplesmente desnecessário. Pode talvez agregar aí futuramente na série, sim, ou tipo assim, um alívio cômico. Por exemplo, eles foram pesquisar mais sobre aí o Fog, né? O que o Fog estava fazendo para ele ter sido morto, né? Que a Vanessa acabou mandando matar o Fog, o mercenário matar o Fog. O motivo disso, eles foram pesquisar mais. Aí tem um diálogo, né, do Matt Murdock falando para a Karen, né? Falando: e aí, eu ouvi teu coração, o coração dele, quando vocês estavam conversando. E ela pergunta: você está com ciúme? Obviamente aí é a série desenvolvendo esse triângulo amoroso, que pra mim simplesmente seria, não precisaria inserir isso não. Simplesmente ali mostrando, né, que a Karen entende a dor do Justiceiro por ter perdido a família, ela entende o porquê dele agir assim, pra mim já era o suficiente. Ou simplesmente mostrar, né, falar: não, ela realmente gosta do Matt Murdock, e pronto, já resolvia. Esse negócio de triângulo amoroso parece coisa bastante novelesca, né? O que acho, pra mim, pelo menos, atrapalha bastante. Eu acho completamente desnecessário isso. Eu sei que talvez muita gente vai falar: ah, mas no quadrinho talvez pode ter isso, tal, ou tem, né?
Mas beleza, mas é minha opinião que eu tenho que trazer aqui pra vocês no canal. E é o que eu tô trazendo sobre esse possível triângulo amoroso que, mais uma vez reforçando, tinha dicas lá na série da Netflix, mas eles não desenvolveram não. Sobre as cenas brutais desse episódio. Simplesmente parecia assim que eu tava assistindo a série da Netflix. Só que assim, a da Netflix ainda pra mim tá um passe muito mais alto do que essa série. Esse episódio sim, lembrou, sim, mas aí depois das cenas brutais e da dinâmica, das cenas da dinâmica do Justiceiro Demolidor, esse último episódio simplesmente taca a gente no ápice da série, né? Que esse episódio simplesmente foi o melhor, não tem como. Como eu falei, não é. Beleza, o fanservice ajuda, que é o Justiceiro Demolidor junto. Mas a série manda ali a ápice lá em cima, né? Que é a nossa esperança da série ser incrível. Ali o Demolidor vai ali de novo atacar novamente. A Karen fala: não, você tá muito ferido, não vai conseguir todo mundo. E ele fala: a gente precisa de uma equipe. E simplesmente a cena ali, ele precisa da equipe. Eu sei que muita gente esperava, eu mesmo talvez esperava ali, quem sabe, os defensores aparecendo ali e já deixando um gancho. E não, simplesmente mostra ali alguns figurantes tal, que acaba quebrando um pouco, né, a importância daquela fala, que eu sei que é um gancho para a segunda temporada, que provavelmente teremos sim aí os defensores voltando. Sobre o Justiceiro ter sido ali preso, né, ele foi ali sozinho enfrentar um exército. Eu vi muita gente achando ruim que o Justiceiro teve essa justiça. Teve essa iniciativa de ir lá e fazer isso sozinho. Cara, mas eu acho que isso é uma caracterização do personagem. Tanto que ele não tá lá no Defensores, né? Por ele ser uma difícil pessoa de se lidar, né? Personalidade difícil de se lidar. E ele realmente é aquele tipo de pessoa que fazeria isso. Eu sei que parece ser loucura, falar, nossa, mas o cara sabe que pode ser uma armadilha, mas ele vai, porque ele, pra ele vai resolver e simplesmente vai acabar com todo mundo. E sim, pra mim não foi tão fora do contexto do personagem ele ter ido lá achando que iria resolver sozinho e acabar caindo na armadilha, porque é uma coisa assim que eu acho que o Justiceiro fazeria sim, ele simplesmente tacaria no peito e falava, eu resolvo sozinho, mas acabou que não, né? O diálogo dele com os fãs dele, né, que são ali os policiais corruptos, né, tropa justiceiro, né, eles não usam essa série, né, tropa vigilante, se não me engano, anti-vigilante, também ali tem um diálogo bastante interessante dele meio que tirando sarro, né, na ironia, ih, vocês são meu fã, mas não sabem nem interpretar minhas ações, e vocês acham que entendem minha dor, sabe, o Jux do discurso, que nem diria os fãs de Naruto, mas obviamente na ironia do Justiceiro, né, no jeito de falar do Justiceiro, obviamente ironizando eles, dizendo, vocês usam essa caveira no peito, falam que são meu fã, mas não agem igual eu, então vocês simplesmente são um merda, né? É basicamente isso que ele fala, mesmo preso ali na cadeira. E depois tem ali a cena, né, mostrando, né, várias pessoas ali, alguns vigilantes, preso, e o Justiceiro, o Frank Castle, é um deles, preso como animal. Mas é uma coisa assim até meio doida, né? Porque tipo assim, se o Wilson Fisk sabe que o Frank Castle é tão perigoso assim, por que manter ele preso? Que a qualquer momento ele pode aí talvez escapar, e quando escapar ser uma ameaça. Mas obviamente aí é uma maneira talvez dele usar, né, no argumento anti-vigilante sobre o Justiceiro, né? Ó, eu tô com o Justiceiro segurado, morreu menos gente por causa disso. A gente sabe que o rei do crime é do mal, mas ele pode simplesmente usar esse argumento para ter o Justiceiro preso por causa disso. Ó, ele tá preso lá, tô com ele, e essa prisão resultou em menos morte por causa dele, por estar fazendo justiça com a própria mão. Simplesmente esse é um argumento que o Wilson Fisk pode usar para ter ele como preso. Sobre as cenas pós-crédito, sim, tem umas cenas pós-crédito nessa série, na onde o Justiceiro vai conversar ali, vamos colocar assim, com o Capanga, né, que tá ali vigiando ele, e ele chama o Capanga ali e meio que na conversa, né, enrola ali, tal. Mas eu achei aquela cena completamente desnecessária, né? Não precisava. Eu sei que é um gancho que eles fizeram aí para falar que o Justiceiro vai escapar e vai participar da segunda temporada, mas eu achei completamente desnecessária, ou até mesmo poderiam ter feito de outra maneira, né? Por exemplo, se tivessem
fixado naquele personagem que ficaria vigiando ele, que era realmente um fã dele, e ele fizesse dessa maneira, talvez ficaria até melhor. Mas não fizeram. Fizeram jogados de qualquer maneira. O Frank Castle chamou ele, ele foi perto e simplesmente aceitou, sabendo que o Frank Castle é quem ele é. O cara simplesmente iria chegar perto. Difícil, né? Não tendo desenvolvimento, saber que aquele cara era fã do Justiceiro já ajudava bastante, né? Mas não simplesmente jogar aquela cena. Obviamente não posso deixar de falar também aqui rapidamente sobre o Rei do Crime, apesar que eu já citei várias vezes aqui o nome dele. Ele simplesmente está voltando e nesse episódio ele voltou a ser o Rei do Crime, né? Finalmente, né? A gente esperamos tudo isso para ver o Rei do Crime agindo como Rei do Crime, obviamente ali escondido, né, dos outros, né, para ninguém perceber. Afinal, agora ele é o prefeito da cidade, mas simplesmente uma cena brutal representando o que é o Rei do Crime e a ameaça está por vir. Uma comparação que eu vou fazer assim, mas bem assim, pé no chão, é que a série está meio que caminhando para uma espécie de guerra civil urbana. Por que urbana? Com os heróis mais ali que ficam, mas com essas ameaças, né? Essas ameaças mais simples, entre aspas. Por exemplo, o Justiceiro, o Demolidor, os próprios defensores. A gente queria muito o Homem-Aranha também, mas eu acho que a chance é mínima dele aparecer em qualquer temporada aí do Demolidor por causa da Sony, né? Que eles teriam que convencer a Sony a liberar o Homem-Aranha aparecer, mas seria bastante interessante. E essa espécie de guerra civil, o que seria? Aquele tratado do Vigilância, aquela, lembra? Tratado de Sokovia e tal, é mais ou menos o que está acontecendo aqui. É uma espécie de mini guerra civil, vou colocar assim, né? O que vai ser bastante interessante. E eu acredito sim que todos os atores e personagens lá dos defensores vão estar aqui na série. Aí você se pergunta, ah, mas o ator lá do Punho de Ferro simplesmente o personagem é péssimo. Sim, beleza, mas a série, a segunda temporada do Demolidor pode corrigir isso e melhorar os personagens. Vamos colocar assim que é uma segunda chance para todos aqueles personagens que fizeram parte dos defensores, né? Simplesmente minha expectativa está boa sim para a segunda temporada. Eu vou fazer uma comparação aqui rápida com a primeira temporada do Demolidor na Netflix com essa aqui. Lá o Demolidor ainda estava com a sua primeira roupa, né? Como Demolidor, mas mesmo assim tinha cenas muito boas atrás da outra e outra desenvolvendo bem até ele chegar no seu uniforme clássico, né? Explicaram sobre o tecido que era relacionado ao Rei do Crime e simplesmente foi desenvolvido e foi muito bom. E a gente esperou até o último episódio, mas com cada episódio tendo uma importância muito grande, cenas muito boas e ele agindo, interligando com uma coisa que eu sempre falo, né? Ele era Matt Murdock e era Demolidor ao mesmo tempo, mesmo que seja a primeira roupa dele, né? O primeiro uniforme clássico dele, vamos colocar assim, que é aquele tampando o rosto, aquela roupa preta, mas mesmo assim é ele agindo desse jeito que a gente quer, que é ele advogado. Se não funcionou como advogado, à noite ele vai resolver como Demolidor. E nessa série faltou bastante isso. Beleza, eu sabia, eu assisti a série sabendo que ele iria deixar de ser o Demolidor, mas arrastou muito tempo na minha opinião. Por exemplo, se tirar aqueles episódios filler, meio que filler do lado do banco, que simplesmente usaram ali, eu acho que para colocar, para falar que é do mesmo universo ali do MCU, ligar com a Kamala Khan ali, apesar de ser um episódio legalzinho, se tirar aquele, né, e mais alguns momentos de outros episódios e pegar um corte e juntar com esse aqui, a série iria crescer bastante. Por exemplo, se esse episódio fosse, no quarto episódio, por exemplo, e dali pra frente a gente viria até o oitavo, nono episódio, desculpa, igual esse, a gente viria a resolução. Eu acho que iria ser bem mais crescente. Se eles tivessem feito mais ou menos a ideia igual da primeira temporada lá na Netflix, que ele era o Demolidor, ainda não era, mais uma vez reforçando aquele clássico uniforme que a gente conhece, mas eles desenvolveram isso aos poucos e mesmo assim o Demolidor mandava muito bem nas artes marciais, né? Nas acrobacias, mandava muito bem lá. E aqui me atrapalhou bastante a experiência. Obviamente foi bom, foi satisfatório quando ele voltava a ser Demolidor, sim, mas foram rampejos, né? Foi coisas rápidas.
Então, o que acabou sim me atrapalhando com essa experiência. Deixaram um bom gancho para a segunda temporada? Com certeza deixaram. E espero que eles saibam o que fazem na segunda temporada, pois pra mim essa primeira temporada ficou devendo. O último episódio pra mim é o melhor? Sem dúvida, pois realmente eu lembrei, parecia que eu estava assistindo uma sequência. Agora sim, parecia que eu estava assistindo uma sequência da série da Netflix. Os outros episódios ali praticamente parecia que eles reiniciou. Eles ficaram com medo, né, de descartar aquilo lá de tantos pedidos dos fãs e simplesmente é que eles tentaram uma outra história com outros personagens, né, para substituir, mas no final do episódio acabou que a Karen voltou e podemos ter sim aí surpresas de novas voltas aí na segunda temporada. É isso mesmo, estou falando do Fog e ter adaptação é que o Fog está fingindo que está morto e realmente não está, o que pode ser uma cena bastante pesada. Vou dar a minha opinião sobre a série em geral. Já falei que eu gostei desse último episódio, gostei dos momentos que o Demolidor aparece, que eu acho que é os momentos que mais salva a série. E essa série depende, a nota é baseada bastante nisso. Para mim, essa série do Demolidor poderia ser melhor, sim. E para mim tem a nota 6. É uma série assim que ficou devendo, mas que obviamente ali o último episódio entregou o que a gente queria e acabou salvando. Eu já estava meio que elaborando a nota, né, de como que seria a minha nota para essa série até então. Mas esse último episódio me deixou bastante esperançoso que eles possam fazer um trabalho ainda melhor na segunda temporada. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Espero que você tenha gostado, né? Tem vários vídeos aí deu acompanhando os episódios. Mais uma vez peço desculpa, né, por ter demorado para lançar esse vídeo. Eu sei que acabou aí que muita gente deve ter visto já vários outros vídeos, mas não tem problema. Como eu tava devendo aqui para vocês esse vídeo, eu tô trazendo pronto, dívida paga, beleza? Mais uma vez fica aí o convite para você se inscrever no canal. Se você não for inscrito, não esqueça de deixar um like e também um comentário para ajudar o canal. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram recentemente. Obrigado a galera aí do jogo Marvel Fight, que eu também estou meio sumido lá no jogo por causa de problemas de saúde também, mas hoje mesmo eu estarei jogando novamente o jogo. E fica o convite aí para vocês que gostam de super-herói para conhecer o jogo Marvel Fight também. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Sobrando Filmes.